Fala aí galera, como vocês, quem fala aqui é Lei. No anime Jujutsu Kaisen Maldições, seres esquisitos ficam atrapalhando as pessoas. Eu não sei porquê, mas maldições de Jujutsu pra mim parecem insetos. Uns insetos esquisitos, demoníacos, estranhos. São esquisitos mesmo, eu fico pensando assim, se um bicho desse aparece na minha frente, eu falo, meu Deus do céu, que bicho que é esse? Muitos que a gente tem em Jujutsu, eles não se comparam com seres análogos que a gente tem no ocidente, pois eles são orientais japoneses, por isso que eles têm uma diferenciação com o que nós estamos acostumados. E eles são feios mesmo, até porque nos primeiros episódios de Jujutsu tem uma vibe mais de terror, por conta da coloração mais pesada, de tons mais escuros. Então você passa uma vibe de pesada, de terror, que realmente é para mostrar que essas maldições são seres assombrosos mesmo. Essas maldições elas aproveitam porque a maioria dos seres humanos não consegue enxergar maldições para ficar ali atormentando a vida delas. Tem um episódio onde tem uma maldição que fica no ombro de uma menina, uma maldição bem pequenininha que fica ali no ombro de uma menina, e ela nem percebe que esse demônio tá lá, e essa maldição fica ali só sugando suas energias, ela nem percebe. No primeiro episódio tem uma maldição que do corpo dela vai saindo várias mãos e várias mãos e vai passando pelo corpo de uma menina. Aquilo foi muito estranho, muito esquisito. Isso mostra como assombrosas essas maldições. É possível observar que existe diferença de poder entre as maldições. Para isso, os feiticeiros usam uma relação de poder tanto entre eles mesmos quanto entre as maldições, sendo de forma decrescente. O 4 mais fraco, e aí decresce, vai ter 1 e ainda tem um nível superior, um nível especial. Eles usam isso para poder relacionar certo o poder de cada um. Por exemplo, se existe uma ocorrência de uma maldição fraca, você não precisa levar um feiticeiro forte que poderia estar cuidando de outra coisa mais importante, e sim você leva um feiticeiro mais fraco. Essa relação de poder, ela não é perfeita. Os feiticeiros eles sempre se colocam um pouquinho mais à frente das maldições. Por exemplo, o feiticeiro nível 4 ele é um pouco mais forte do que as maldições. E assim segue. Para você ficar mais forte, os feiticeiros, no caso, eles podem treinar e ficam mais fortes. Agora, as maldições, existe uma forma de eles conseguir ficar mais forte de outra maneira, que é consumindo outras maldições. Por exemplo, se uma maldição consome outra maldição, ela absorve o poder daquela maldição que ela consumiu, deixando ela assim mais forte. Para saber o poder das maldições, primeiro é preciso saber como nascem as maldições. Existe um episódio onde Mahito explica bem sobre isso. Mahito fala que as maldições nascem a partir da negatividade das pessoas. Isso mostra porque a maioria das maldições são fracas, pois se você tem uma maldição que nasce apenas de uma única pessoa, além do mais, apenas da parte ruim, da negatividade, que aconteceu de ruim com essa pessoa, é óbvio que essa maldição vai ser fraca, pois ela nasceu apenas de uma única pessoa. Mas agora existem outras maldições que são especiais. Elas nascem de um número coletivo de pessoas, como por exemplo o jugo. O jugo nasce pelo medo das pessoas de vulcões. E isso realmente acontece, porque se pensa no Japão. O Japão tem vulcão, não só vulcão, mas tsunami, terremoto, várias coisas. Então esse medo não vai ser só um medo de uma única pessoa, mas sim um medo de talvez milhares de pessoas. É por isso que essas maldições como Mahito, o Jugo, o Sukuna, elas são tão fortes, pois elas nascem de um número extremamente grande de pessoas. E o que fazer então com essas maldições que são extremamente fortes? Se a gente for lembrar do Sukuna, por exemplo, porque o Sukuna ele é bem velho. Na época do Sukuna, os feiticeiros da época não conseguiram destruir o Sukuna. Então o que fazer com esse tipo de maldição? O que tem que fazer é um selamento da maldição, que é o que? Você não vai lá e destrói e acaba com a maldição, mas sim você faz um selamento, você incapacita essa maldição.
E você faz isso com encantamento, só que esse encantamento ele não dura para sempre. Você sempre tem que estar renovando esse encantamento, porque senão esse encantamento se dissolve e a maldição ela volta. É como se ela revivesse. Enfim, é isso, galera. Valeu.